Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Colom e eu trouxe mais um vídeo para vocês para a nossa série de vídeos sobre os 72 anjos. O anjo de hoje é o anjo de número 34, o anjo chamado Leharia. O anjo Leharia, pessoal, é um anjo que vai nos fornecer aí energias, né, ou conexões para tudo que envolve as justiças divinas, né, a lealdade, a obediência, a disciplina, a ordem, os propósitos e respeitos às leis, tá, pessoal? Então, olha aqui, mais um anjo relacionado com as questões de justiça, né, pessoal? O anjo Leharia, ele é muito interessante quando nós precisamos ter um desenvolvimento melhor em tudo aquilo que se refere às relações humanas, tá, pessoal? A harmonia dentro dessas relações, tá? Isso é muito importante também. Por quê? Porque no decorrer da nossa jornada, cedo ou tarde, nós precisaremos, né, nos relacionar com mais pessoas, né? E ter uma harmonia dentro dessas relações humanas é muito bom, é muito positivo, tá? Porque isso também abre portas, pessoal. Então, o Anjo Leharia, ele nos concede essa energia, né, essa capacidade também de lidar com essas situações de uma forma muito mais harmoniosa, tá? Permitindo, inclusive, a abertura de portas mais cedo ou mais tarde, tá, pessoal? Então, vocês já devem ter percebido isso, né? Um bom relacionamento também com pessoas abre portas, tá? Então, isso é muito interessante também. Que mais que a gente pode falar, pessoal? Sobre a lealdade, né? Então, por exemplo, nós conseguimos atrair, trabalhando com a energia de Leharia, né? Nós conseguimos atrair para nós pessoas, né, que sejam realmente leais, né? Pessoas que atuam dentro ali de uma forma das coisas do nosso dia a dia de uma forma justa, né, equilibrada, harmoniosa, né? Então nós conseguimos atrair essa lealdade das pessoas, né, de uma forma positiva, tá, pessoal? E que mais que nós podemos dizer? O anjo Leharia, ele também irá nos proteger contra as falsidades, né? Contra tudo aquilo que é enganoso, contra tudo aquilo que visa de uma forma ou de outra nos trair, ou inclusive ele também auxilia para que nós não venhamos a trair nós mesmos, tá, pessoal? Então isso é muito interessante. Mas, Acolon, como que nós poderíamos trair nós mesmos, né? Isso é muito simples, pessoal. Na verdade, isso acontece praticamente todos os dias com muitas pessoas, né? Por exemplo, você sabe que uma coisa não é para você, por exemplo, e você fica insistindo naquilo, você está traindo você mesmo, porque você já sabe que aquilo não está certo e você fica insistindo numa coisa que vai mais cedo ou mais tarde te prejudicar de alguma forma. Você fica traindo a sua própria vontade, o seu próprio pensamento, o seu próprio discernimento, entendeu, pessoal? Na verdade, nós insistimos pelo ego de querer fazer algo que nós sabemos que não é para nós. Nós estamos traindo o que realmente nós sentimos, entendeu? Então, trair os nossos próprios sentimentos também é uma coisa que mais cedo ou mais tarde acaba atrasando o nosso caminho, acaba prejudicando também o nosso emocional mais cedo ou mais tarde. Então, o Anjo Leharia, ele é muito interessante para que nós não venhamos a cair nessas traições de nós mesmos ou de outras pessoas, tá, pessoal? Então isso é muito interessante. Se tem alguém tentando enganar vocês de alguma forma, está sendo falso com vocês, né? Quando vocês trabalham com a energia de Leharia, essas traições, essas falsidades, né, esses enganos, eles se tornam menos frequentes, tá? Não é que vai blindar vocês 100%, mas isso se torna menos frequentes. Ou então, quando acontece, acontece de uma forma em que, se chegar a atingir vocês realmente, não será tão danoso quanto de uma forma mais desprotegida, tá, pessoal? Então, o anjo Leharia, ele também trabalha muito com essa energia da sinceridade, tá, pessoal? Daquilo que realmente é sincero. Então, vocês estarão atraindo para vocês situações mais envoltos com a lealdade, com a honestidade, com a sinceridade, tá, pessoal? E outra coisa muito interessante aqui é quando nós estamos com sentimentos de mágoa, né, de raiva, de ódio, né, essas coisas. E o Anjo Leharia, ele também nos auxilia para equilibrar essas energias, tá, pessoal? Então, é muito interessante trabalhar com essas energias para que você não tome uma atitude extremamente precipitada com base na raiva ou no ódio. Por quê?
Porque quando nós fazemos isso, tem consequência. E essas consequências, elas podem ser extremamente danosas. E nunca é bom, né, pessoal? Você colhe exatamente aquilo que você planta. Se você planta raiva, você colhe a raiva. Então é simples assim. Então o anjo Lehariah, ele também auxilia nessas questões, tá? E tanto nas questões de raiva ou de ódio de outras pessoas para conosco. Então é uma energia muito interessante a ser trabalhada. Por quê? Porque ela está ligada ali também com a justiça divina, pessoal. E como eu sempre indico aqui para vocês, tudo que envolver a justiça divina, entendam que não tem a ver com o seu tempo, tem a ver com o tempo da própria espiritualidade, tá? Então, uma dica muito importante que eu deixo para vocês é: se algo foi feito contra vocês que envolva o plano terrestre em si, é a justiça dos homens que resolve. Se algo foi feito dentro de uma esfera espiritual, é a justiça divina que resolve, tá? Não o teu ego. Então aí entra uma coisa muito interessante. Como o anjo Lehariah, ele está ligado com as questões de justiça divina, vocês podem estar se conectando com essa energia de Lehariah justamente para que a justiça seja feita com a forma mais justa possível, da forma mais correta possível, né, dentro daquilo que foi feito contra vocês. Porém, vocês não podem ficar o tempo todo pedindo por justiça divina, tá? Na verdade, isso vira uma espécie de obsessão, né? E no fim é o ego de vocês falando. Então, por exemplo, se alguém fez alguma coisa contra vocês de âmbito espiritual, vocês podem se conectar com Lehariah. Vocês pedem para que sobre essa situação seja feita a justiça divina e se resolva da melhor forma possível, e esqueça isso, né? Põe uma pedra em cima disso. Esquece, vai viver sua vida, continua crescendo e prosperando, que é a melhor coisa contra inimigos é você crescer e prosperar cada vez mais, tá? É o melhor castigo que tem, principalmente para invejoso. Então fica essa dica. Aí, pessoal, o que acontece? Deixa o negócio rolar. Por quê? Porque não é no teu tempo, tá? Então vai ser feita toda uma análise, existe toda uma hierarquia, existe toda uma estrutura, né? Que isso demanda um certo tempo, porque não é feito bagunçado, né? Igual as pessoas ficam fazendo magia o tempo todo, de qualquer forma, para qualquer pessoa. Não é dessa forma que funciona, tá, pessoal? Na verdade, isso é uma irresponsabilidade, que inclusive, para quem está assistindo esse vídeo, né, que começou a aprender algum tipo de magia, começou a fazer magia para lá e para cá, saiba que você está abrindo portas. Mesmo que você não perceba, você está abrindo portas e que você nem faz ideia que ficou aberta. Né? Muitas das vezes, quando você faz inclusive magias que visa algum tipo de destruição, ou algum tipo de energia densa direcionada para alguém, você abriu portas, você nem faz ideia do que passou por ali, que mais cedo ou mais tarde vai afetar também você e as pessoas ao seu redor. Entendeu? E sim, isso acontece e muito, pessoal, e muito. O que tem de gente fazendo magia à torta direito de forma completamente irresponsável não está escrito. É muita gente, tá? Que está fazendo isso. E o que acontece? Vocês percebem isso no dia a dia. Vocês percebem que cada vez mais as energias começam a se densificar, né? Para onde você olha, parece que só tem notícia ruim. Então as pessoas falam: não, mas isso é por causa de governos, é por causa dos nossos governantes que não estão cuidando disso ou daquilo outro. Ué, se você quer um mundo melhor, você precisa fazer um mundo melhor, começando por você, entendeu? Então você tem que entender que todas as ações magísticas, elas têm consequências sim, elas podem elevar as energias ou densificar as energias. Então, da próxima vez que você estiver caminhando por um local, por exemplo, né, ou então assistindo noticiários, e sempre vem notícia ruim, entenda que aquilo não é por acaso. Aquilo não é por acaso. Por exemplo, se uma determinada região tem muitas pessoas praticando magia, por exemplo, de uma forma negativa, você pode ter certeza que aquele local ele vai sofrer algum tipo de influência nos próximos dias ou então nos próximos anos, em que pode inclusive ser uma catástrofe. Sim. Por quê? Porque é muita energia negativa concentrada no mesmo local, né? Então isso mais cedo ou mais tarde estoura. Entenderam? Então, se vocês começarem a ter um pouco mais de consciência sobre essas questões, vocês começarão a perceber que o mais correto é trabalhar em prol do seu crescimento.
da sua elevação de energia. Você, por exemplo, não tem que ficar trabalhando também para fazer realizando práticas mágicas para elevar a vida do fulano de tal que você acha que tem uma vida um tanto mais complicada, por exemplo. Não, você está perdendo seu tempo. Na verdade, é individual. Então, cada um tem que fazer a sua parte para elevar a energia. Se cada um elevar a própria energia, a energia ao redor, né, ela começa também a se elevar. É simples assim. Na verdade, é muito simples. Agora, tem aquelas pessoas que o objetivo realmente é justamente de densificar a energia de um local, a energia de uma cidade, a energia de outras pessoas. Sim, infelizmente existem. Só que lembra que tudo também é um equilíbrio, mais cedo ou mais tarde isso é reequilibrado, tá, pessoal? Então, fica essa dica para vocês, tá? Tudo que envolver justiça divina não é no teu tempo, é no tempo do espiritual, que não segue o mesmo padrão de tempo que nós seguimos aqui, tá, pessoal? Envolve muita coisa e muita coisa séria para que isso de fato seja concretizado como justiça, ou para que você reconheça como justiça. Então, para quem está passando por situações de raiva, de ódio, ao invés de vocês partirem para a ignorância, trabalhem com as energias de Lehariá, tá? Para justamente amenizar esse sentimento e aumentar a sua própria energia em direção dos seus próprios objetivos, tá? Daquilo que você quer para sua vida, que de fato agrega positivamente na sua vida. Vale muito mais a pena do que perder seu tempo com picuinha, com pessoas que já estão ali densificadas ao ponto de que mais cedo ou mais tarde elas irão colher dos próprios sentimentos, das próprias emoções. O que mais que nós podemos dizer, pessoal? Vocês também podem pedir para Lehariá, por exemplo, ensinar para vocês ou mostrar para vocês, através de uma meditação um pouco mais profunda, as questões que envolvem as leis divinas, por exemplo, né? Vocês podem estar também pedindo para ele para que lhes conceda algum dom ou para que potencialize algum dom que vocês já possuem, por exemplo, algum talento também que vocês já possuem. Vocês podem estar pedindo para que ele lapide ainda mais isso dentro de vocês, tá? Esse talento, esse dom. E isso é muito interessante porque se isso for algo que está alinhado, né, com o propósito de vocês ali, vocês ganham reconhecimento, vocês conseguem atingir patamares muito mais altos dentro daquilo que vocês estarão executando, que está alinhado ali com vocês, tá? Então isso é muito interessante. O Anjo Lehariá, ele também está muito ligado com as questões financeiras, pessoal, que envolvem os ambientes de trabalho. Então, por exemplo, quando você começa a se conectar com essa energia de forma realmente positiva, você pode, por exemplo, ser surpreendido com uma promoção no trabalho. Lógico, não é uma regra, tá, pessoal? Mas existe essa possibilidade, tá? Por quê? Porque você está se trabalhando, você está se retificando ali de forma positiva. E o Anjo Lehariá, ele também está muito conectado ali com o elemento do fogo, tá, pessoal? E o planeta Júpiter. E isso para os negócios também é muito interessante, tá? Então, uma dica que eu dou aqui é que ao vocês se conectarem com o Lehariá, principalmente por causa de questões profissionais, seria interessante vocês também terem o sentido de ação, de agir em prol daquilo que vocês desejam, né? Aprimorando o talento de vocês, não? Então iniciando um novo curso, algo do tipo, e trabalhando com a energia de Lehariá para potencializar isso de forma positiva para um ambiente profissional, por exemplo. Então, existe a possibilidade de vocês serem promovidos ou então até uma mudança de cargo de alguma forma que seja de uma certa forma benéfico para vocês, tá? E para quem quer se conectar com o Anjo Lehariá, vocês podem estar fazendo isso na sexta-feira, não é uma regra, né? Vocês podem estar utilizando a vela verde ou vela branca. E para quem quer utilizar algum tipo de cristal, vocês podem estar utilizando uma pedra de ônix, por exemplo, e um incenso de alecrim, pessoal. Então, o melhor horário aí para conexão é das 11 horas até as 11h20 da manhã, mas não é uma regra, vocês podem se conectar com ele qualquer horário, tá? E outra coisa, pessoal, quando vocês forem se conectar com Lehariá, vocês mantralizem o nome dele da seguinte forma: Lehariá, e deixa vibrar. O A no final deixa vibrar bastante, tá? E aí vocês fazem isso pelo menos 3 vezes, tá, pessoal? Ou até vocês sentirem que houve algum tipo de mudança energética. Vocês perceberão, tá? Quando vocês sentirem aqui vibrando e estiverem mantralizando, vocês perceberão algum tipo de mudança energética. Alguma coisa muda ali no corpo de vocês e vocês perceberão que
que essa mantralização, ela está correta ali, tá? Ela tem que despertar um tipo de energia. É que não tem bem como explicar isso para vocês, é algo que vocês sentirão conforme a prática, tá? Então, o Anjo Lehariá, pessoal, ele também nos concede, por exemplo, alguns tipos de favores. Por exemplo, vamos supor que você está num ambiente e alguém importante desse local, ele tem o poder ou não de te elevar até mesmo socialmente. O Anjo Lehariá, ele também tem essa capacidade de nos trabalhar internamente para que, dependendo do local em que estamos, nós consigamos nos elevar, inclusive socialmente, tá, pessoal? Então isso é muito interessante também. Por quê? Porque se nós estamos alinhados com essa energia, né, inclusive de elevação moral, né, elevação inclusive também social, pessoal, nós conseguimos com que outras pessoas de um patamar um pouco mais alto aí dentro da sociedade consiga também observar essa energia dentro de nós, tá? Então, naturalmente, essa elevação acontece, tá? Então isso pode ser também traduzido como favores, né, de pessoas que têm ali um certo grau de relevância dentro de uma sociedade, né, apesar que todos são, eu acredito que todas as pessoas são relevantes de um jeito ou de outro, mas acho que vocês entenderam, né? Então ele tem essa capacidade também de nos auxiliar nessa elevação social, tá, pessoal? Mas lembrando, né, tudo dentro ali de uma moral, né, de uma ordem, tá, pessoal? De algo justo, né? Então, se você for fazer esse tipo de conexão apenas por interesse de elevação social, você já começou errado, tá? Por quê? Porque é um trabalho interno, uma lapidação interna, tá, pessoal? Então, eu acho que vocês já entenderam aqui que trabalhar com as energias, tanto dos anjos quanto dos daimons, tá, pessoal? Que hoje virou moda também falar dos daimons, né? Enfim, mas todas essas energias dos anjos ou dos daimons, elas já estão dentro de vocês. Tá tudo lá. Mais tarde vocês entenderão que tudo isso que é falado sobre os anjos e sobre os daimons, na verdade é sobre você. Tá tudo dentro de você. Em níveis, em camadas cada vez mais profundas, são camadas cada vez mais, como é que eu posso te dizer isso? São camadas cada vez mais profundas, camadas cada vez mais extensas, em que aos poucos você vai acessando, né, e se lapidando, né, você vai trazendo essas energias para dentro de você e aprendendo a utilizá-las, né, da forma correta. E aí lá na frente você vai descobrir, né, o real poder que você tem também. Então, essa é uma dica muito interessante que eu deixo para vocês, tá? Então, tá tudo aí dentro de vocês, vocês só precisam trabalhar isso, né? Colocar isso para fora de forma positiva, tá, pessoal? E isso muda a vida de vocês e muda a vida de muitas outras pessoas também. Eu farei aqui agora, pessoal, a oração, né, do Anjo Lehariá, que sirva como exemplo para vocês. Não precisam fazer exatamente igual. Quem quiser utilizar dela pode utilizar, mas não precisa, tá? Eu recomendo que vocês façam a de vocês, criem a de vocês com a energia de vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. Anjo da Justiça e da Lealdade, Lehariá. Sou grato por fortalecer em mim o amor pela verdade e pela ordem divina. Sou grato por me ensinar a ser justo e fiel em todas as minhas ações, cultivando respeito e harmonia nas relações. Sou grato por afastar de mim as traições e os enganos, e sou grato por me guiar no caminho da sinceridade e da luz. Lehariá, sou grato por ser meu guardião e meu exemplo de justiça. Amém, amém e amém. Então, pessoal, é simples assim, tá? Façam a própria oração de vocês, criem com a oração com base naquilo que vocês necessitam, englobando um pouco aí as qualidades de Lehariá, né? E aí vocês conseguem fazer essa oração como se já estivesse recebendo essas energias, né? E sentindo, tá? Que essas energias já estão com vocês, tá? Então isso é uma prática que com o tempo vocês perceberão que funciona bastante, tá? É muito simples. Como eu sempre digo, a única coisa que vocês precisam realmente, dentro de qualquer prática mágica, é a mente de vocês. É a mente de vocês. Na verdade, você não precisa de um monte de aparatos e tal. Vocês já podem estar se conectando com essas energias de forma muito simples e muito eficaz também, tá bom? Pessoal, por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, boa sorte na sua jornada, me chama, tá bom? Gratidão.